Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula de física, continuando falando a partir de cálculo de kV. O cálculo do kV ele vai ser realizado a partir da medida da espessura da região que vai ser examinada, tá? A medida dessa espessura é realizada com o espessômetro. E a gente tem a fórmula onde o kV é igual a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. Onde o E é a espessura do paciente, que vai ser medida com um aparelho chamado de espessômetro. O K é a constante do equipamento de raio-x, que pode ser encontrada no manual do equipamento. E o KV, poder de penetração na matéria, energia do feixe de radiação. Então, a gente vai fazer o cálculo para determinar esse KV baseado nessa fórmula, tá? O KV é igual a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. A fórmula para encontrar o MAS é igual a MA vezes o tempo. Então, por exemplo, a gente tem um MA de 200 e 0,2 de tempo em segundos. Então, o MAS vai ser igual a 40, tá? O MAS é a miliamperagem, o T é o tempo e o S determina o número de elétrons que atingem um anodo por segundo, tá? A seleção do feixe de raio-x, o MA, baixa miliamperagem e alta miliamperagem. Percebam que a quantidade de fótons aumenta. Densidades iguais e espessuras diferentes. A espessura da estrutura aumenta, a retenção de fótons dentro da estrutura mais densa, espessura mais espesso. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o desenhozinho amarelo, né? A gente tem uma espessura menor, então a gente percebe que passam mais fótons através dessa estrutura. A gente tem do outro lado a estrutura amarelinha mais espessa, mais grossa. A gente tem uma atenuação maior dos fótons, então passam menos fótons por essa estrutura. Então, quando a gente tem uma estrutura com uma espessura maior, por exemplo, comparando o tórax com o abdômen, a gente tem na situação do abdômen, devido a ter vários órgãos com espessuras diferentes, a gente vai ter diferentes absorções da radiação. Então, a gente precisa de uma quantidade maior de energia para que a gente consiga, mesmo sendo atenuado pelas estruturas, ter uma boa quantidade de radiação que ultrapasse por essa espessura e gere uma boa imagem. Já no tórax, a gente não tem tantas estruturas com tantas densidades assim, que a gente tem tórax, coração e arcos costais. Então, a gente não utiliza uma quantidade muito grande de MA, porque senão a gente vai ter muita quantidade de radiação ultrapassando, porque a gente tem pouca espessura para atenuar essa radiação, tá? Aí aqui a gente tem um esqueminha de formação, o filamento aquece, produz elétrons, e esses elétrons se chocam ao anodo. O raio-x tem origem no choque de elétrons acelerados produzidos no catodo, que é o polo negativo, contra o alvo, que é o polo positivo, em um local chamado de ponto ou pista focal, produzindo 1% de radiação e 99% de calor. Apenas 10% de toda a radiação produzida é utilizada para radiodiagnóstico. Então, 10% desse 1% produzido é útil. O filamento do catodo é aquecido a uma temperatura de aproximadamente 2.000 graus Celsius. E a gente tem novamente a produção de raio-x. Produção da radiação de frenamento. A gente tem
elétron incidente, ele chega próximo ao núcleo e é desviado de sua trajetória. Quando ele é desviado da sua trajetória, ele emite energia. Produção da radiação de frenamento. Radiação de frenamento ou Bremsstrahlung. O elétron incidente tem uma trajetória até que ele passa próximo ao núcleo e esse é desviado de sua trajetória e, ao ser desviado, ele emite radiação X. Radiação característica. Esse tipo de radiação é menos frequente na formação dos raios-X, resulta na colisão do elétron incidente a um elétron orbital do átomo da matéria do alvo. O elétron orbital é ejetado de sua órbita, deixando um espaço em seu lugar. Então, o elétron incidente se choca com um elétron do alvo, deslocando esse elétron da sua posição e fazendo com que um outro elétron ocupe o espaço deixado pelo elétron anterior e, nesse momento, produz energia, produz radiação X. Então, o elétron incidente se choca com o elétron do alvo, esse elétron é arrancado, o átomo fica instável, o elétron se muda de órbita para preencher o espaço deixado por aquele elétron que foi arrancado e, nesse momento, produz radiação X. O efeito anódico, ele nos demonstra aqui que no lado do cátodo eu tenho uma maior quantidade de elétrons, que tem mais energia penetrante. No meio eu tenho um valor intermédio do meu total, que é o meu raio central que eu utilizo. E no lado do anodo eu tenho menor quantidade de fótons, menor energia penetrante. Então, devido à divergência dos raios-X e ao deslocamento do feixe após atingir o anodo, eu tenho no lado do cátodo uma maior quantidade de fótons. Eu tenho uma maior intensidade de radiação X. Então, o nome é efeito anódio, mas ele é mais intenso no lado do cátodo, tá? Devido ao deslocamento do feixe de raio-X ao ser direcionado depois dos elétrons se chocarem contra o anodo. Esse efeito anódio, essa energia com mais intensidade em um dos lados, em uma das extremidades do feixe de raio-X, vão ser utilizados de forma muito eficiente quando a gente precisa fazer uma radiografia de uma estrutura que em sua composição tem um lado mais espesso e um lado menos espesso. Por exemplo, o fêmur, coluna torácica. Então, vão ter diversas situações em que eu vou ter um lado de uma estrutura com uma densidade menor e o outro lado com a densidade maior. Então, vamos utilizar do efeito anódio para poder posicionar o paciente e tirar um bom proveito desse lado em que a energia está mais intensa. Aí aqui um exemplo, exame de coluna dorsal, coluna torácica, o cátodo negativo, o anodo positivo. Então, a gente posicionou o paciente aqui com o lado mais espesso da coluna torácica, que são as vértebras finais, próximas ao segmento lombar. Elas são maiores e são mais espessas do que a parte próxima cervical, que são mais semelhantes às vértebras da coluna cervical, que tem um corpo vertebral menor e menos espesso.
Então, a gente posicionou o paciente e fez utilização do efeito anódio, porque ele ocorre do lado do cátodo. Maior quantidade de fótons no lado do cátodo e menor quantidade de fótons do lado do anodo. Aí a gente tem aqui do lado uma imagem que não foi feito o aproveitamento do efeito anódio e uma outra com o aproveitamento do efeito anódio, que a gente consegue visualizar de forma mais nítida todo o segmento torácico. Por exemplo, a perna, a gente alterou a posição do paciente. A parte do joelho é mais espessa do que a parte do tornozelo. Aqui a gente tem uma demonstração da interação do feixe. Então, a gente vai ter o anteparo aqui, a terceira etapa, né? O filme. Aí a gente tem o foco emissor do raio-x, a primeira etapa, o feixe primário. A segunda etapa, quando o feixe interage com o objeto. Aí aqui é produzido a radiação secundária. E a terceira etapa, que é quando esse feixe chega até o anteparo, o filme, o cassete, o receptor de imagem. O efeito Compton, o fóton incidente, se choca com o elétron do alvo e cada um é deslocado em um sentido diferente. Em uma reação em cadeia, um dos elétrons reage em relação aos outros elétrons do alvo. E, nesse momento da reação em cadeia, produz radiação X. Então, a gente tem o fóton incidente, ele se choca contra o elétron do alvo, um elétron desvia da sua trajetória e atinge outros elétrons de forma dispersa. Quando ocorre essa interação com os elétrons secundários, ele produz energia. O efeito fotoelétrico, o fóton incidente, se direciona a um elétron da camada mais interna, uma camada mais próxima ao núcleo, em que o elétron tem uma maior energia de ligação com o núcleo, então é um elétron que tem uma dificuldade maior de ser deslocado de sua posição. E o elétron perde energia ao se chocar com o elétron do alvo. E um outro elétron ocupa o espaço deixado, produzindo energia. Então, é mais fácil para o elétron incidente, para o fóton incidente, arrancar um elétron de uma camada mais externa, porque ele está mais afastado do núcleo, então a sua energia de ligação com o núcleo é muito menor. A força de atração que o núcleo reflete sobre ele é menor, então é mais fácil arrancar esse elétron. Quando esse elétron está mais próximo do núcleo, a sua energia de ligação é maior. A força de atração que o núcleo emite sobre ele é maior. Então, um elétron mais próximo do núcleo é mais difícil de que o fóton incidente arranque. Então, na maioria das vezes, ele transfere sua energia e se extingue, deixa de existir. O fóton incidente se choca com o elétron das camadas mais internas, deixa de existir, transfere sua energia,
ao elétron, que é ejetado, deixa um espaço vazio, que é preenchido pelo elétron da camada mais externa, e nesse momento produz raio-x. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aulinha de física. Qualquer dúvida, é só entrar em contato e até um próximo encontro.